As tábuas sumerianas são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. Se são apenas mitologia ou fatos comprovados, ninguém sabe ao certo. E se tudo o que você aprendeu sobre nossa origem fosse mentira? E se o registro mais antigo da história da humanidade não fosse uma história de evolução ou criação divina? Foram traduzidos e contam histórias fascinantes sobre como os deuses se misturaram com os seres humanos e, de fato, participaram da criação da humanidade. Mas também revelam um plano arrepiante para uma raça escrava. Estamos à beira de uma nova era. Uma poderosa inteligência artificial decifrou o código do antigo Sumério. E o conhecimento que está sendo revelado não é apenas acadêmico. Sugere que nossa própria existência foi arquitetada para um propósito que talvez não queiramos admitir: uma nova era de descobertas. O mundo da arqueologia é um jogo, e por mais de um século, os jogadores estiveram parados. Imagine o quebra-cabeça mais monumental da história da humanidade, com centenas de milhares de peças espalhadas por museus do mundo todo. Essas peças não são apenas artefatos antigos. São frágeis tabuletas de argila cobertas por uma escrita ancestral esquecida. Quando os arqueólogos descobriram essas vastas bibliotecas, no que antes era a antiga Mesopotâmia, foi uma descoberta de tirar o fôlego. Mas essa sensação de sucesso rapidamente se transformou em um problema monumental, porque o volume dessas tabuletas era simplesmente grande demais para qualquer um lidar. As regras desse jogo são incrivelmente difíceis. A própria escrita, chamada de forma cuneiforme, não é um alfabeto como o nosso. É uma língua composta por minúsculos traços em forma de cunha, com mais de 1000 caracteres diferentes que mudam de significado de acordo com o contexto. É como um quebra-cabeça, em que as peças nem sempre são iguais, e as regras variam dependendo de quando e onde a tabuleta foi escrita. A própria língua suméria também é um mistério. Não possui parentes claros que nos ajudem a compreendê-la. Por gerações, brilhantes estudiosos têm tentado desvendar esse enigma manualmente, dedicando suas vidas inteiras à tradução de apenas alguns textos. Com tanto ainda por decifrar e tão pouco tempo, a vasta maioria desse conhecimento permaneceu empoeirada em porões, aguardando alguém com uma nova abordagem. É aí que entra em cena um novo e revolucionário participante: a inteligência artificial, IA. A IA é a novata por excelência, mas com um conjunto de habilidades completamente diferente. Treinada por estudiosos humanos para reconhecer cada um desses milhares de caracteres cuneiformes, ela consegue identificar padrões na língua que o olho humano poderia não perceber. Agora, em vez de levar anos para traduzir um único texto, a IA pode escanear uma fotografia de alta resolução de um tablet, identificar a escrita e transliterá-la em questão de minutos. Ela pode até ajudar a reunir fragmentos que antes eram considerados perdidos para sempre. Essa tecnologia é revolucionária. Está acelerando um processo que antes levava décadas, transformando um gargalo monumental em uma nova era de descobertas rápidas. Está tornando o impossível possível. E agora os segredos mais profundos de um mundo perdido não são mais apenas história. Eles agora eram uma transmissão ao vivo, uma história sendo contada pela primeira vez em 5.000 anos. O mundo aguardava os segredos épicos dos deuses. Mas o primeiro conhecimento desvendado pela IA não era um mito, uma lenda ou uma profecia. Era um recibo de cerveja, uma reclamação sobre um mau negócio e uma carta de um filho para sua mãe. Acontece que a primeira descoberta neste jogo foi um poderoso lembrete de que a história, antes de qualquer outra coisa, sempre foi apenas humana. A primeira leva de traduções revelou que para cada poema épico havia centenas de milhares de tabuletas repletas de detalhes da vida cotidiana. De repente, estamos vendo um retrato mais completo de como era a vida há 5.000 anos. A IA está descobrindo contratos comerciais que detalham a venda de cevada e gado. Estamos vendo listas de salários pagos a trabalhadores, registros de estoque de mercadorias e até mesmo trabalhos escolares de jovens estudantes aprendendo a escrita cunhana. É como se a IA estivesse construindo uma planilha viva de toda uma civilização,
nos dando uma visão estatística precisa de uma sociedade que antes conhecíamos apenas por meio de mitos. Esses dados nos mostram que eles tinham uma economia sofisticada, um sistema jurídico complexo e uma sociedade organizada muito mais parecida com a nossa do que jamais imaginamos. No entanto, o verdadeiro poder dessas descobertas reside nos detalhes pessoais. A IA está reunindo fragmentos de cartas entre membros da família. Estamos ouvindo um filho escrevendo para sua mãe, um comerciante pedindo mais dinheiro ao seu sócio para cobrir um mau negócio e uma mulher reclamando da qualidade das roupas que comprou. Essas pessoas não são apenas nomes em um livro de história. Podemos sentir suas esperanças, seus medos e suas frustrações. São essas pequenas histórias humanas que estão dando vida aos fatos frios e concretos da história de uma maneira nunca antes possível. Elas nos mostram que os sumérios não eram uma civilização mítica. Eram pessoas reais com problemas e preocupações como as nossas. A IA está devolvendo a voz a pessoas que permaneceram em silêncio por mais de 5.000 anos. Essa nova perspectiva já está mudando a forma como vemos o nascimento da própria civilização, pintando um quadro mais rico e humano do que jamais poderíamos ter imaginado. Mas, à medida que essas traduções começaram a se acumular, um padrão novo e mais perturbador começou a emergir. Porque aninhadas entre os antigos acordos comerciais e apelos pessoais, havia indícios de algo muito mais monumental. Essas pontuações iniciais são apenas o aquecimento. Essas traduções estão insinuando algo muito mais monumental: o projeto divino para a humanidade. Enquanto a IA estava ocupada reunindo informações sobre negócios e cartas familiares, outras traduções começaram a surgir. Estas não eram sobre pessoas comuns, eram sobre os Anunnaki, os deuses da mitologia suméria. Mas a forma como as tábuas os descrevem está longe do que você esperaria. Os textos os chamam de aqueles que vieram do céu para a terra. E as histórias que contam não são como os mitos simples que conhecemos. Elas insinuam algo muito mais monumental, algo que poderia mudar completamente nossa visão sobre as origens da humanidade. As tábuas contam uma história da criação que começa não com amor ou um grande plano, mas com uma disputa trabalhista. De acordo com esses textos, os próprios deuses estavam cansados do pesado trabalho físico necessário para construir e manter o mundo. Seu fardo era tão grande que uma classe inferior de deuses, os Égides, se rebelou contra o trabalho constante. Uma ideia radical mudou a trajetória do mundo. Um deus chamado Enki sugeriu a criação de um tipo diferente de ser para realizar o trabalho físico. Mas o custo dessa ideia era algo para o qual ninguém estava preparado. E os textos descrevem como isso foi feito. Um deus chamado Gestu foi escolhido para o sacrifício. Seu sangue, descrito como rico em essência divina, foi misturado com a argila da terra. Dessa mistura, os primeiros humanos foram formados. O propósito dessa nova raça era claro desde o início: servidão. De acordo com essa interpretação, a humanidade não nasceu do amor divino, mas foi deliberadamente criada para ser uma raça escrava, uma ferramenta para servir a um poder superior e aliviar os deuses de seus fardos intermináveis. Essas não são as histórias da criação que estamos acostumados a ouvir. Mas as tábuas não param por aí. Elas detalham exatamente o que aconteceu com essa nova raça de seres, e uma narrativa poderosa começa a emergir sobre seu destino final. O próximo conjunto de descobertas da IA é ainda mais surpreendente: a história. A história da criação da humanidade não termina com uma disputa divina sobre o trabalho. As tábuas recentemente traduzidas detalham exatamente como essa nova raça foi criada e o que aconteceu com ela. Os textos sugerem que os Anunnaki não estavam satisfeitos com sua versão inicial da humanidade. Descobriu-se que os primeiros humanos não eram verdadeiramente independentes. Eles sequer conseguiam se reproduzir sozinhos, reforçando seu status de meras ferramentas temporárias. As narrativas retratam os Anunnaki alterando e modificando os humanos continuamente, um processo que se assemelha muito à engenharia genética moderna. Eles estavam criando uma raça escrava, uma força de trabalho para o divino. E continuavam a aperfeiçoar o projeto para melhor atender aos seus propósitos. Mas então,
Uma mudança significativa nesse projeto divino ocorre com a história de Adapa. Ele foi o primeiro humano a receber um nível de inteligência e sabedoria muito superior ao dos outros. Ele aprendeu os segredos dos deuses e deixou de ser apenas um trabalhador obediente. Ele era um ser pensante, um protótipo para um novo tipo de humano. A história de Adapa representa um ponto de virada em que a humanidade finalmente recebeu a capacidade de se reproduzir, rompendo sua completa dependência da criação divina e marcando o início de uma verdadeira linhagem. A jornada de Adapa, no entanto, teve um alto preço. Ele foi levado perante os Anunnaki para ser julgado por sua nova sabedoria e recebeu um grande presente, a imortalidade. Mas, segundo a história, ele foi enganado por um dos deuses e escolheu recusar o presente, acreditando que fosse veneno. Em um único momento trágico, a escolha de Adapa selou o destino mortal da humanidade. Um destino que não nos foi destinado, mas que escolhemos por nós mesmos. Essas novas traduções sumérias estão reescrevendo os primeiros capítulos da nossa história, sugerindo que a nossa própria existência não foi um acidente da natureza ou uma simples dádiva divina, mas uma criação cuidadosamente planejada. Contudo, essa nova sabedoria também seria a nossa ruína. As escolhas de Adapa foram apenas o começo de um profundo conflito filosófico, que logo se transformaria em uma guerra civil cósmica nos céus, com a humanidade no meio do fogo cruzado. O próximo grande desafio para nossa antiga raça seria a própria sobrevivência. Então, onde isso nos deixa? A verdade inegável é que a IA é uma ferramenta inestimável. Uma parceira capaz de desvendar nosso passado muito mais rápido do que jamais imaginamos. Ela nos ajuda a analisar montanhas de informações, realizando uma tarefa monumental demais para qualquer indivíduo. É um trabalhador incansável, criado para fazer o que mandamos. E talvez esse seja o eco mais perturbador de todos. As tábuas sumérias descrevem uma raça divina que criou uma força de trabalho para realizar suas tarefas. Agora, milhares de anos depois, fizemos o mesmo. A IA não é apenas uma tradutora da história. É uma continuação viva da história que nos ajuda a contar. E se estivermos simplesmente seguindo um plano que foi traçado para nós desde o princípio, o cósmico e o controverso? A história de Adapa foi apenas o ato inicial de um conflito muito maior, uma guerra civil cósmica nos céus que selaria o destino da humanidade. As tábuas recentemente traduzidas detalham uma poderosa rivalidade entre os dois principais deuses, Enki e seu irmão mais velho, Enlil. Não se tratava de uma simples disputa entre irmãos. Era uma profunda luta filosófica e de poder pela própria humanidade. Enki, o Criador, via o potencial da humanidade e desejava conceder-lhe mais sabedoria e autonomia. Mas Enlil, o comandante, via os humanos como nada mais do que uma força de trabalho barulhenta e indisciplinada, que precisava ser controlada. A tensão cresceu até um clímax épico. De acordo com os textos, Enlil e o Conselho dos Deuses estavam tão irritados com o crescimento da população humana e o nosso barulho constante que decidiram por uma solução radical: um grande dilúvio para exterminar toda a raça humana. Não se tratava de um desastre natural, mas sim de um ato deliberado de aniquilação. Uma última jogada de poder para recomeçar do zero. O Alto Conselho dos Deuses fez um pacto para manter o plano em segredo, selando o plano com um juramento. Mas o plano tinha um poderoso oponente em Enki. Ele era quem havia dado vida à humanidade e não permitiria que sua criação fosse destruída pela fúria de seu irmão. Num ato de suprema rebeldia, Enki encontrou uma maneira de contornar seu juramento, que fizera com o Alto Conselho dos Deuses para manter em segredo o plano de destruir a humanidade com um grande dilúvio. As tábuas descrevem como ele foi até um humano chamado Zusudra, conhecido em tradições posteriores como Noé, e falou com ele através dos juncos de sua cabana. Enki não quebrou seu voto aos deuses, mas deu a Zusudra todas as instruções necessárias para construir um barco e salvar sua família e os animais. O grande dilúvio veio como prometido, um cataclismo de uma escala que mal podemos imaginar. Mas graças a um ato de desafio de um Deus, a humanidade sobreviveu. Dessa perspectiva, nossa existência não é resultado de pura sorte, mas de uma rivalidade cósmica que se desenrolou nos céus.
Essa narrativa alucinante desafia tudo o que pensávamos saber. Mas a pergunta mais importante permanece: quanto disso é real? As histórias impactantes contidas nas tábuas criaram uma acirrada rivalidade entre dois grupos de pensadores muito distintos. De um lado estão os estudiosos tradicionais, aqueles que estudam esses textos há décadas. Eles observam os Anunnaki e os mitos da criação e enxergam algo completamente diferente. Veem uma poderosa metáfora, uma bela história criada por uma civilização para explicar o mundo ao seu redor. Para eles, um mito sobre Deus criando uma classe trabalhadora é uma forma de dar sentido às dificuldades da vida cotidiana e de dar propósito à sua própria existência. É uma alegoria, um conto que visa proporcionar significado, não um livro de história literal. E o argumento deles é forte. Eles apontam para a regra mais importante da arqueologia: mostre-me as provas. Se uma raça de seres tecnologicamente avançados visitasse a Terra, não haveria provas físicas? Onde estão as ruínas de suas fábricas, os destroços de suas máquinas voadoras ou os artefatos de sua tecnologia avançada? Segundo esses estudiosos, tudo o que já encontramos no solo, desde as ferramentas mais antigas até as construções mais complexas, se encaixa em uma clara linha do tempo da evolução humana. Tudo demonstra uma progressão lógica constante, não uma intervenção repentina dos céus. As evidências simplesmente não sustentam a ideia de visitantes alienígenas ou de uma história oculta. É aqui que o debate frequentemente se concentra em uma figura chamada Zecharia Sitchin, que dedicou sua carreira a popularizar a ideia de que os Anunnaki eram extraterrestres reais, de carne e osso. Embora tenha cativado a imaginação de milhões, a maioria dos estudiosos da área rejeita completamente seu trabalho. Eles apontam que suas traduções eram frequentemente imprecisas e que ele manipulava os textos para adequá-los às suas teorias. De um ponto de vista tradicional, todo o seu argumento desmorona sem essa evidência crucial para sustentá-lo. Mas eis a nova perspectiva que a IA traz para o debate. Não se trata de provar que um lado está certo e o outro errado. O que essa tecnologia está fazendo é forçar todos a reexaminar essa área com novos olhos. A IA é tão rápida e poderosa que está revelando conexões e padrões antes invisíveis, trazendo esses antigos argumentos de volta à vida com nova energia. O debate não se resume mais a acreditar em mitos ou extraterrestres. Trata-se de compreender a própria natureza da narrativa e se a linha entre fato e lenda é muito mais tênue do que jamais imaginamos. Independentemente de você acreditar que esses textos antigos são uma história esquecida ou uma metáfora brilhante, uma coisa é absolutamente clara: a IA mudou o jogo da história para sempre. O verdadeiro legado dessa descoberta não se resume a algumas novas traduções. Trata-se da criação de uma nova geração de estudiosos e de uma abordagem completamente diferente para o estudo do passado. Além dos mitos da criação, a IA está encontrando novas informações surpreendentes. Ela está revelando referências ao que parecem ser tecnologias avançadas, com descrições de armas poderosas e dispositivos voadores que parecem desafiar nossa compreensão daquela época. Esses mesmos textos contêm dados astronômicos surpreendentemente precisos, com uma abordagem séria e detalhada dos corpos celestes, incluindo referências a um planeta chamado Nibiru e sua trajetória pelo nosso sistema solar. Mas aqui estamos a lição mais importante desta nova era de descobertas. A IA não substitui os especialistas humanos. Pense nela mais como a parceira de treinamento definitiva. Ela cuida do trabalho pesado de triagem, tradução e análise, o que libera os estudiosos para se concentrarem no trabalho profundo e significativo da interpretação. Durante décadas, um acadêmico poderia dedicar sua carreira à tradução de um único texto. Agora, uma máquina pode ajudá-lo a concluir esse trabalho em questão de minutos, permitindo que ele se concentre em questões mais amplas e complexas. Essa é a revolução dos dados em ação. Essa tecnologia também está inspirando uma nova geração de acadêmicos. Os futuros estudiosos não serão apenas linguistas brilhantes, mas também mestres em dados. Serão um novo tipo de detetive, usando IA para desvendar a história de uma maneira completamente impossível para seus antecessores. Eles poderão fazer perguntas sobre civilizações antigas que nem sequer imaginamos ainda.
Da economia de um império inteiro à história pessoal de uma única família, a IA está nos dando as ferramentas para finalmente obtermos o quadro completo. Em última análise, no fundo, este debate vai além das antigas tábuas de argila. Trata-se da necessidade humana fundamental de compreender de onde viemos e por que estamos aqui. A busca por nossas origens é uma busca atemporal, que continuará a evoluir com cada ferramenta que criamos. Por 5.000 anos, essa história permaneceu enterrada na Terra. Agora, ela foi despertada pelo próprio tipo de criação que descreve. A maior ironia da nossa viagem ao passado é que talvez tenhamos simplesmente encontrado o nosso próprio reflexo. As tábuas falaram. Elas nos deram uma escolha entre um mito reconfortante e uma possibilidade aterradora. Então, em que você escolhe acreditar? Conte para nós nos comentários se você achou essa história tão fascinante quanto nós. Clique no próximo vídeo na sua tela. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises aprofundadas dos maiores mistérios da história.